Boa tarde, meus amigos. Boa tarde, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 25 de novembro de 2024. E nesse horário, né, nós iniciamos o nosso estudo da segunda-feira e da semana, né? Hoje, nesse horário, nós vamos estudar o Livro dos Espíritos, está aqui. O Livro dos Espíritos, essa publicação de Allan Kardec. Nós estamos estudando a parte segunda, capítulo 11 dos Três Reinos. E nesses Três Reinos, nós estamos no subtítulo Os Animais e o Homem, né? E é muito importante essa parte. Mas antes de nós fazermos aqui a nossa prece de abertura, vamos lembrar que hoje, dia 25, às 18h40, né, hoje, segunda-feira, nós teremos a última palestra do nosso painel Espírita, o Ser Imortal. Essa palestra vai ser com Wagner Antônio de Assis e o tema é Influência dos Espíritos em nossos pensamentos e ações. E na quarta-feira, teremos o nosso Fórum de Ideias e Debates Espíritas com a apresentação do nosso vídeo. E o tema vai ser muito interessante. O tema é deficiência. O que o Espiritismo tem com isso? Vamos falar sobre os nossos irmãos deficientes e o que o Espiritismo tem com isso. O palestrante vai ser o companheiro Fludoaldo Tales de Paula. Ele tem deficiência visual, né? Ele é cego. Então, ele é que vai fazer a palestra, ele vai falar sobre deficiência, o que o Espiritismo tem com isso. Muito interessante, muito interessante. E também, falar mais uma coisa, é que no dia primeiro, né? Deixa eu pegar aqui o cartazinho, que é tanta coisa que a gente fica meio perdido. No dia 1º de dezembro, vai acontecer a nossa última atividade, né? Doutrinária, assim, de peso, que é o nosso seminário. Na verdade, vai ser o 8º Seminário Espírita com Jesus na Seara. Vou mandar o cartaz para vocês. Dia 1º de dezembro, domingo, 3h30 da tarde, o tema será Tudo é para ti, recalcitrar contra o aguilhão. Está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 5. Então, quem vai fazer nossa palestra é o nosso companheiro Juvenir, né? Deixa eu pegar o nome dele tudo aqui. Na verdade, é Jovenir Santos Paixão. Ele vai fazer o nosso 8º Seminário Espírita na Seara com Jesus, que é o seminário que encerra os nossos eventos. Aí nós teremos mais uma semana de aula e entramos de férias. Então, nós temos três coisas boas aí, né? Palestra de hoje, o vídeo de quarta-feira, que todo mundo está convidado, e o nosso encontro, nosso seminário de domingo, essa semana, né? Para a gente fechar o ano 2024 de eventos. Todos são convidados. Então, nesse momento, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, a Jesus, nosso mestre, nosso Pai Criador, agradecer ao Senhor pela oportunidade que todos estamos tendo de estarmos aqui reunidos, estudando, pesquisando, aprendendo, né? Recebendo essas orientações que tanto nos ajudam na nossa caminhada a entender melhor as questões do nosso mundo, né? Entender melhor por que muitos de nós estamos passando por certas dificuldades e nos preparando, né, para sermos melhores auxiliares do Mestre Jesus nessa seara. E também sempre lembrando daqueles nossos irmãos mais necessitados, pedindo a Deus que os abençoe, que os fortaleça, para que assim todos nós possamos continuar na nossa caminhada em direção ao Pai Criador. Que Jesus nos abençoe hoje, agora e sempre.
Queria falar para vocês que vamos entrar de férias, mas as nossas radiações continuam. Tanto a de quarta-feira como a de sexta-feira, que aconteceu agora na última sexta-feira, 7 horas da noite, a nossa irradiação para enfermos físicos, né? Quem quiser participar das nossas reuniões, nossas irradiações, ou desencarnado ou encarnado, é só me avisar. É um trabalho muito bonito, trabalho que a gente realmente faz com todo amor, mas o que a gente pede às pessoas é o quê? É, assiduidade e pontualidade, né? A assiduidade é importante para que a gente possa, né, fazer essa reunião, porque a gente não pode parar. O número de enfermos é muito grande de pessoas, e não são só enfermos, isso, não são só pessoas que têm doença, são problemas psíquicos, são problemas de obsessão, são irmãos dependentes químicos, são irmãos que estão pensando em suicídio, e eu não sei se vocês já repararam, aumentou muito o número de pessoas que estão buscando, pensando em se suicidar. Então, todos os encarnados que estão com algum tipo de problema, o nome entra nessa nossa irradiação e o número de pessoas está aumentando muito. Então, a gente está convidando aquele que quiser participar, pode se inscrever, fala comigo, toda sexta-feira, 19 horas. E a de desencarnados, toda quarta-feira, às 9h15 da noite, tá bom? A única coisa que a gente pede às pessoas é compromisso, tá bom? Seja compromissado com o trabalho. Então, vamos lá. Vamos agora iniciar o nosso estudo. Gente, a questão que nós vamos começar a estudar é a 606A. Essas questões aqui, a gente vai bem devagar, porque são as questões de uma importância capital para a gente entender o processo de progresso, de evolução da humanidade. Então, Kardec pergunta o seguinte na questão 606A. Então, emanam de um único princípio a inteligência do homem e a dos animais? E os espíritos respondem: sem dúvida alguma. Porém, no homem passou por uma elaboração, tá? Essa inteligência passou por uma elaboração que coloca acima da que existe no reino animal, tá? A que existe do animal. Então, de onde elas promanam? Promanam do princípio espiritual. É daí que ela promana, só um instantinho, gente. Promana do princípio espiritual, tá? Só que no ser humano, ela passou, né, como ele diz aqui, por uma elaboração. Ela passou por uma elaboração que acima do que existe no animal. Então, aí nós vamos ver aqui, só para a gente amarrar bem isso. Vamos dar uma olhadinha aqui na questão 23A do Livro dos Espíritos. Queria ver uma coisinha aqui. Só um instantinho, gente. 23A. Na questão 23A, a pergunta: qual a natureza íntima do espírito? Espírito com letra minúscula. Não é fácil analisar o espírito com a vossa linguagem. O princípio espiritual, né? Para vós, princípio espiritual não, princípio inteligente. Para vós, ele nada é, o não ser palpável. Para nós, entretanto, é alguma coisa. Ficais sabendo coisa nenhuma é o nada, e o nada não existe.
Então, qual a natureza íntima do espírito, com letra minúscula? Ele quer saber do princípio espiritual. Tá? Agora, vamos lá na 24. E o espírito, sempre lembrando, espírito com letra minúscula, é o espírito sinônimo de inteligência? A inteligência é um atributo essencial do espírito. Um e outro, quer dizer, a inteligência e o espírito, porém se confundem num princípio comum, de sorte que para vós são a mesma coisa. Então, gente, a gente precisa prestar muito atenção nisso aqui, tá? A inteligência, como ele diz aqui, emana de um único princípio a inteligência do homem e dos animais? Sim. A inteligência do homem e a dos animais, elas emanam de um único princípio, que é o princípio espiritual, tá? Só que no caso do homem, ela passou por uma elaboração que a coloca acima do que existe no animal. Porque a do homem, você pode perceber, ela foi se aperfeiçoando. A do princípio espiritual, ela foi se aperfeiçoando. Já do animal, não passou pelo mesmo processo. Aqui, na questão 72, aí ele pergunta: qual a fonte da inteligência? Da inteligência, já o dissemos, a inteligência universal. Qual a fonte da inteligência? Já o dissemos, a inteligência universal. Tá? Deixa eu ver, mas tem mais alguma coisa aqui para a gente falar? Vamos na 607. Dissestes. Aí ele indica a questão 190. Vamos olhar o que ele disse na 190? A gente vai devagarzinho. Vamos primeiro na 189 e depois na 190. Inclusive, a 189 tem uma nota grande, mas eu não vou ler, não. 189, do Livro dos Espíritos. Ele pergunta: transmigrações progressivas. Está na parte segunda, capítulo 4, da pluralidade das existências. 189. Desde o início de sua formação, goza o espírito, aqui é espírito com letra maiúscula. Ele está falando do homem, do ser humano. Goza o espírito da plenitude de suas faculdades? E os amigos espirituais dizem não. Desde o início, não. Ele não goza da plenitude das suas faculdades. Não. Pois que para o espírito, como para o homem, também a infância. Infância, ele está falando daqueles seres primitivos. Entendeu? Então, a infância do homem seria daqueles homens primitivos, neandertais, pterocampos, né? Então, desde o início, não, pois que para o espírito, como para o homem, também a infância. Em sua origem, a vida do espírito é apenas instintiva, o tipo de uma inteligência não racional, tá? Era quando o homem ainda não tinha livre arbítrio, né? Ele vivia pelo instinto, buscando somente o quê? A sobrevivência. Então, em sua origem, a vida do homem, do espírito, é apenas instintiva. Ele mal tem consciência de si mesmo e de seus atos. A inteligência só pouco a pouco se desenvolveu. Tá? E a 190 diz assim: qual o estado da alma na sua primeira encarnação?
o da infância na vida corporal. A inteligência, então, apenas desabrocha. A alma se ensaia para a vida. Então, era aquele homem ainda muito primitivo, né? Que não tinha noção de nada, que não conhecia ainda o fogo, que vivia nas cavernas, talvez ainda nem buscasse as cavernas, né? Muito parecido, muito semelhante com os animais. Então, a alma, no seu início, nas primeiras reencarnações, ela era, mais ou menos ele compara, como da infância na vida corporal, como um bebê, um bebezinho ainda, né? A inteligência apenas desabrocha, a alma se ensaia, se prepara para a grande jornada. Vamos voltar lá da 607. Então, é isso que ele mandou a gente ler, quando ele botou aqui 190. Então, assim, dissestes que o estado da alma do homem, na sua origem, corresponde ao estado da infância, da vida corporal. E quando ele fala infância aqui, ele não está falando uma criança de 8 anos, não. Tem uma criança de 9, tem uma criança de 6. Porque uma criança de 6 anos hoje, né, já tem criança que sabe ler e escrever, tem criança que é esperta, né, já sabe fazer as coisas com 6, 7 anos. Não era essa criança. Seria como uma criança de 1 ano, 2 anos. Tá? A mente ainda, né? Então, era aquela. Muito, se assemelhava muito aos animais, naquela luta pela sobrevivência, né? Pela comida, atacava os animais menores, pegava os animais, estraçalhava, comia ali. Como a gente vê os tigres, os leões fazerem, esses primeiros homens eram assim. Eram assim. Não tinha essa ideia de família, de nada disso, né? Inclusive eram canibais, se tivesse que comer um ao outro, comeria. Era a lei da sobrevivência. A coisa era assim, tá? Lei da sobrevivência. Não tem essa coisa de, ai, meu filhinho, não. Não tinha essa ideia de meu filhinho. Não tinha essa coisa, não. Era sobreviver o mais forte. E se você olhasse para um e para outro, era capaz de nem saber o que era um macaco mesmo, o que era um homem. Eles ainda eram, né, muitos disformes ainda. Então, ele vai perguntar aqui, né? Dissestes que o estado da alma do homem na sua origem, é aquele iniciando, corresponde ao estado da infância na vida corporal, que sua inteligência apenas desabrocha e se ensaia para a vida. Não foi isso que ele falou da 190? Percebeu como ele está fazendo a relação do 190? Onde passa o espírito essa primeira fase do seu desenvolvimento? Então, ele quer saber aonde que ele passa. Que aqui, na 190, o amigo espiritual disse assim, a inteligência nesse período, então, apenas desabrocha. A alma se sai da vida. Aí, olha quantas questões Kardec deixou passar para fazer essa pergunta em relação a 190. Ele veio para 607. Na 190, que ele perguntou qual o estado da alma na sua primeira encarnação. Quando eles disseram, da infância à vida corporal, a inteligência, então, apenas desabrocha, a alma se sai para a vida. Aí, em 607, ele vai fazer uma pergunta referente à resposta da 190. Percebeu como Kardec era inteligente? Então, na 190, ele recebeu uma resposta, mas ele ainda não tinha condições de compreender tudo. Então, ele deixou. Os espíritos foram mandando informações, e ele foi o quê? Ele foi recolhendo informações. Agora, ele tem informações bastantes que pode levá-lo a querer se aprofundar na resposta da 190.
Então, ele esperou que o Espírito passasse muita informação para ele. Agora é que ele vai querer ir a fundo na 190. Aí ele pergunta. E tanto que ele disse assim, ó, dissestes, aí botei de parede, 190, que o estado da alma do homem na sua origem corresponde ao estado da infância da vida corporal, que sua inteligência apenas desabrocha e se ensaia para a vida. Onde passa o espírito, essa primeira fase do seu desenvolvimento. Então, vamos lembrar o seguinte, que estas questões que nós estamos estudando agora, elas tratam da transição do princípio inteligente para o ser inteligente, né? A individualização do princípio inteligente. Então, essas questões que estamos estudando agora vai falar do espírito com a letra minúscula, princípio inteligente, vai falar da transição desse espírito com a letra minúscula para o espírito com letra maiúscula. Vai falar da transição do princípio inteligente para o homem, para o ser inteligente. São essas questões que vão fazer essa transição, né? Vamos falar da individualização. Agora nós vamos falar da individualização do princípio inteligente. Aí eles dizem assim, ó, porque ele pergunta, né? Onde passa o espírito essa primeira fase do seu desenvolvimento? Quando ele apenas se desabrocha e se sai para a vida. Aí eles dizem, numa série de existências que precedem, que vêm antes do período a que nós chamamos humanidade. Percebeu? A primeira fase do desenvolvimento do espírito acontece numa série de existências que precedem, que vêm antes do que nós chamamos humanidade. Então, não é uma, não é duas, não é três existências. Antes de você entrar no período da humanidade, são inúmeras existências. É nessas inúmeras, e quando eu falo inúmeras, bota muitas nessas. É nessas inúmeras existências que o espírito desabrocha e se ensaia para a vida da humanidade, a vida do homem. Tá? Isso levou, essa série de existências levou milhares de anos. Então, uns dizem, aí vamos dizer assim, uns dizem, né, que o princípio inteligente ele vai navegar, ele vai passar pelo reino vegetal, outros só aceitam o reino animal, tem outros que até falam em reino mineral, mas a grande maioria fala em reino vegetal, reino animal. Na realidade, a gente não sabe. A gente não sabe. Com certeza absoluta. Então, são coisas que não adianta nem a gente ficar discutindo, tá? Não adianta a gente ficar discutindo isso. O que a gente vai descobrir é o seguinte: é que o princípio inteligente se elabora nos seres orgânicos. Ele vai se elaborando, é a tese mais aceita. Se bem que tem uns que acham que é só do reino animal, mas a grande maioria acredita que os seres, que o princípio inteligente se elabora nos seres orgânicos. É o que a grande maioria acha, seres orgânicos. Então, o princípio inteligente passa por um período preparatório, um trabalho preparatório. Então, esse princípio inteligente se individualiza, sofre uma transformação para se tornar espírito. Agora, aonde essa transformação acontece? Nós não sabemos. Mas eu trouxe um texto aqui, né, para a gente cavucar bem essas questões que são
muito importante é um texto do Leon Denis. Deixa eu compartilhar aqui. Deixa eu ver. Deixa eu pegar aqui. É esse aqui, do problema do ser, do destino e da dor. Tá? No quem quiser anotar, é o capítulo 9. O Leon Denis diz assim: a lei do progresso não se aplica somente ao homem. Outra coisa que a gente. Eu vi a palavra progresso aí, e tem um estudo, né? Qualquer hora eu vou trazer para vocês, que fala sobre evolução e progresso. Lei de evolução e lei do progresso. Mostrando que a lei de evolução e a lei de progresso não é a mesma coisa. E agora, quando eu olhei isso aqui, Leon Denis fala sobre a lei do progresso. Tá? Qualquer hora eu vou trazer esse estudo, essa explicação sobre lei do progresso e lei de evolução. Então, ele fala que a lei do progresso não se aplica somente ao homem. Ela é universal. Há em todos os reinos da natureza uma evolução que foi reconhecida pelos pensadores de todos os tempos. Desde a célula verde, desde o vago embrião boiando sobre as águas, através de séries variadas, a cadeia das espécies desenrolou-se até nós. Nesta cadeia, cada elo representa uma forma de existência que conduz a uma forma superior, sempre caminhando para o alto. Tá? Isso sempre na forma ascendente. Então, uma forma de existência que conduz a uma forma superior, a um organismo mais rico, mais bem adaptado às necessidades, às crescentes manifestações da vida. Mas na escala da evolução, o pensamento, a consciência, a liberdade, só aparecem depois de muitos degraus. Então, a forma, olha o que ele diz aqui, nesta cadeia, cada elo representa uma forma de existência. Forma, estrutura física, né? Que conduz a uma forma superior, a um organismo mais rico, mais bem adaptado às necessidades, às crescentes manifestações da vida. Então, a gente já sabe o que veio primeiro. A forma. Mas na escala da evolução, o pensamento, uma coisa muito mais bem elaborada, né? A consciência, a liberdade só aparecem depois de muitos degraus. Então, esses muitos degraus, gente, é muitos, né? Bilhões de anos. Eu vi uma notinha aqui, deixa eu ver, alguém colocou aqui uma coisa. Ah, qual o capítulo? 9. Capítulo 9. Então, muitos degraus. Na planta, né? Ele aqui vai trazer, ele está falando de inteligência, tá? Na planta, a inteligência dorme. Já tem uma forma, não tem uma forma? Tem uma forma. E as plantas não são todas iguais. Mesmo naqueles períodos antigos, o pessoal fala período cambriano, período isso, aquilo, haviam plantas gigantescas e hoje sobraram que os fósseis, o carvão mineral, né? Toras, tem plantas petrificadas, plantas, haviam desde as pequenas, as samambaias eram gigantescas, formas totalmente diferentes uma das outras, como tem hoje. Então, a forma existia. A inteligência dorme. Né? Dorme. Vamos pensar assim: aquilo que dorme não se manifesta, não é verdade? Aquilo que dorme não se manifesta. No animal, ela sonha. Já existe uma diferença.
uma inteligência, um pensamento não linear como do homem, intermitente, mas já é diferente da planta. No animal também tem o quê? Uma forma. Uma forma. Quantos animais, né? Ao longo da existência do homem, quantas formas de animais, desde aqueles mais grosseiros, os primeiros, aos mais elaborados, um golfinho, né? Um tigre, uma onça, os de hoje, né? Mas no animal ela sonha. Só no homem, muito tempo depois, quando o homem vai surgir, né? Já não mais aquele homem primitivo, daquele homem que já começa a usar o fogo, a elaborar os materiais para caçar, fazendo a lança, fazendo a ponta da seta, os instrumentos para comer, para sobreviver, ela desperta, se reconhece, e aí ele vai se reconhecendo como uma individualidade, se possui, se individualiza e se torna consciente. A partir de então, olha aí subindo os degraus. A partir de então, o progresso, de certa forma, fatal nas formas inferiores da natureza, só pode ocorrer pela concordância da vontade humana com as leis eternas. Então, esse progresso, que nas formas inferiores da natureza é fatal, acontece de qualquer maneira, no reino vegetal aconteceu. É aquela coisa, né? Ninguém podia interferir. Aí ia acontecer. No reino animal aconteceu esse progresso, essas melhoras das formas. No homem, o progresso vai ocorrer pela concordância da vontade humana com as leis eternas. Esse progresso vai se realizar em mim através da minha vontade, na minha adequação com as leis eternas. Se eu não busco me melhorar, eu não progrido. Ou o progresso vai acontecer muito lentamente. É por esta concordância, por esta união da razão humana à razão divina, se edificam as obras preparatórias do Reino de Deus. Isto é, do reino da sabedoria, da justiça, da bondade, do qual todo ser racional e consciente traz em si a intuição. Assim, os estudos das leis da evolução, longe de invalidar a espiritualidade do homem, bem ao contrário, dar-lhe uma nova sanção. Ensina-nos como nosso corpo pode derivar de uma forma inferior. O nosso corpo, não a nossa alma, pela seleção natural. Claro, os cientistas estelares, trabalhando as formas para encontrar a forma mais adequada para esse princípio inteligente. Mas nos mostra também que possuímos faculdades intelectuais e morais de uma origem diferente. E esta origem nós a encontramos no universo invisível, no mundo sublime do espírito, espírito com letra minúscula, no princípio espiritual. Agora eu vou para o PDF 133. Dá um salto aqui. Vamos lá. A evolução dos mundos e das almas é regulamentada pela vontade divina, que penetra e dirige a natureza inteira. Mas a evolução física é apenas a preparação da evolução psíquica. E a ascensão das almas prossegue muito além da cadeia dos mundos materiais. Olha o que é isso aqui. Mas a evolução física é apenas a preparação da evolução psíquica. Lembra lá no início do texto? O que surgiu primeiro? O que começou a evoluir primeiro? A forma. A forma. Tanto que ele falou, muitos degraus depois é que o pensamento, a inteligência, a liberdade foram surgindo. Então, a evolução física
é apenas a preparação da evolução psíquica. Primeiro vem a evolução física, depois vai entrar a evolução psíquica, que é a inteligência, o pensamento, a liberdade. E a ascensão das almas prossegue muito, muito além da cadeia dos mundos materiais. Porque, saindo dos mundos materiais, o espírito é imortal. Ele continua evoluindo, mesmo fora dos mundos materiais. O que domina nas baixas regiões da vida, essa, essa área material, é a luta ardente, o combate sem trégua de todos contra todos. Guerra perpétua da qual cada ser esforça-se para conquistar o lugar ao sol. A luta pela sobrevivência, quase sempre em detrimento dos outros. É a luta, sobrevive os mais fortes. Esta batalha furiosa envolve de cima todos os seres inferiores e seus turbilhões. Os seres inferiores vão desaparecendo. Nosso globo é como uma arena. Globo quer dizer o planeta, onde ocorrem incessantes batalhas. E continuam acontecendo. A natureza renova incessantemente esses exércitos de combatentes. Em sua fecundidade prodigiosa, ela dá à luz a novos seres. Né? Os novos seres vão surgindo. Mas logo a morte ceifa em suas cerradas fileiras. Esta luta assustadora à primeira vista é necessária ao desenvolvimento do princípio da vida. Dura até o dia em que um raio de inteligência vem iluminar as consciências adormecidas. E aqui, né, tem. Ah, não, essa notinha não corresponde a isso, não. É pela luta que se fortifica e se afirma a vontade. É da dor que nasce a sensibilidade. A evolução material, a destruição dos organismos, é apenas temporária. Ela representa a fase primeira da epopeia da vida. As realidades imorredoras estão no espírito. Só ele sobrevive a esses conflitos. A, a luta dos seres do planeta, ela é assídua, ela é dura. No reino vegetal, no reino animal, ela é dura. E esses seres vão entrando o quê? Em extinção. Quantas plantas, tipos de planta, quantos tipos de animais entraram em extinção? A preguiça gigante, o tigre de dente de sabres, não é assim? Quantos animais entraram em extinção? Quantas plantas entraram em extinção? Mas o espírito, não. Ele não entrou em extinção. Só ele sobreviveu a esses conflitos. Todos esses envoltórios, ele está falando de corpos efêmeros, são somente vestimentas que vêm adaptar-se à sua forma fluídica permanente. Então, dependendo do grau de evolução do homem, ele tinha uma vestimenta que se adaptava à forma fluídica que ele tinha naquela época. Evoluiu um pouquinho, caminhou para progredir um pouquinho, a vestimenta mudava. Por quê? Porque o perispírito mudava. Aí ele crescia mais um pouquinho, o perispírito mudava, a forma física mudava. E ele subia mais uns degrauzinhos, a forma do perispírito mudava, a forma física mudava. A forma física dele foi mudando de acordo com o progresso que ele foi fazendo, até que chegamos a essa forma. E se nós continuarmos a progredir, o nosso perispírito também vai progredir. A nossa forma física vai ficando cada vez mais sutil para acompanhar a evolução do perispírito, que está acompanhando a evolução do espírito. Só ele sobreviveu a esses conflitos. Todos esses envoltórios efêmeros são somente vestimentas que vêm adaptar-se à sua forma política, que é permanente. Como roupas, ele os veste.
como roupas, nós vestimos esses corpos para representar numerosos atos do drama da evolução, no grande palco do universo. Agora eu vou interromper o compartilhador aqui dessa obra maravilhosa do Leon Denis. Quem acompanha o texto viu que beleza, que extraordinário. E eu vou pegar aqui, vou compartilhar o livro Evolução dos Mundos. Deixa eu pegar aqui. Esse aqui, ó. O Evolução dos Mundos, do Emmanuel. Do Emmanuel. Deixa eu ver aqui se eu tenho anotadinho aqui. Depois eu dou para vocês o capítulo, que é tanta coisa que eu tenho anotado aqui, que Evolução dos Mundos. Na Evolução em Dois Mundos, nós vamos falar aqui. Deixa eu pegar aqui rapidinho. Eu vou. Deixa eu ver aqui. Aqui é o Seiva de Luz. Só para dar o capítulo direitinho para vocês. Deixa eu ver. É tanto livro, gente, que eu fico doidinha. É o Caminho da Luz. Não, é a Caminho da Evolução em Dois Mundos, é Caminho da Luz. É Caminho da Luz. Deixa eu ver aqui. Quando ele vai falar da grande transição. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Espera aí. Agora, as instituições do tempo, a vida organizada. A grande transição. É o capítulo 2 do livro A Caminho da Luz, a grande transição. Capítulo 2. Quem quiser anotar aí, né? Capítulo 2, que trata sobre a vida organizada. No capítulo 2, a grande transição, Emmanuel diz assim: os antropóides das cavernas, então, são aqueles seres bem primários, espalharam-se então aos grupos pela superfície do globo, no curso vagaroso dos séculos, sofrendo as influências do meio, dependendo do lugar que eles se encontravam, esse meio influenciava, informando os pródromos, quer dizer, os primeiros grupos das raças futuras em seus tipos diversificados. A realidade, porém, é que as entidades espirituais auxiliaram o homem do sílex. Sílex quer dizer da pedra lascada, né? Imprimindo-lhe novas expressões biológicas. Extraordinárias experiências foram realizadas pelos mensageiros do invisível. As pesquisas recentes da ciência sobre o tipo de Neandertal, reconhecendo nele uma espécie do homem bestializado, e outras descobertas interessantes da paleontologia, quanto ao homem fóssil, são um atestado dos experimentos biológicos a que procederam os prepostos de Jesus, até fixarem no primata os característicos aproximados do homem futuro. Essa forma se diversificando, sendo preparada. Os séculos correram, o seu velário de experiências penosas sobre a fronte dessas criaturas de braços alongados, de pelos densos, até que um dia as hostes do invisível operar uma definitiva transição no corpo perispiritual pré-existente dos homens primitivos, nas regiões siderais, em certos intervalos de suas reencarnações. Surgem os primeiros selvagens, de complexão melhorada, tendendo à elegância dos tempos do porvir do futuro. Uma transformação visceral verifica-se na estrutura dos antepassados das raças humanas. Como poderia operar semelhante transição? Perguntará o critério científico. Muito naturalmente. Também as crianças têm os defeitos da infância corrigidos pelos pais, que as preparam em face da vida, sem que na maioridade elas se lembrem disso. Então, aqui, o homem do sílex, né? Aquele da época pré-histórica, que passou a usar artefatos de pedra. Neandertal, o homem de Neandertal, espécie do gênero humano que viveu por volta de 300 mil anos atrás, tá? Então, a gente vai entendendo agora como é que isso aconteceu.
Então, quando esse ser, né, essas formas inferiores, né, elas vão se elaborando. Por isso que ele diz aqui, ó, Kardec perguntou, é, em que lugar, quando essa inteligência se desabrocha e se passa, se ensaia para a vida? Onde passa o espírito, essa primeira fase do seu desenvolvimento? Ele diz, numa série de existências que precedem o período chamado humanidade. Vamos falar, né, do reino vegetal, do reino animal e outras, que aí a gente vai lembrar, né, dos elementares, né, em outros grupos. Agora, onde vai acontecer a grande transformação para o espírito? Aí a gente não sabe. A gente não sabe. Aqui na Terra não é. É o tal duelo perdido. Né? Então, onde ocorre essa transformação, nós não sabemos. Nós não sabemos. Mas há toda uma, como o Leon Denis falou de forma lindíssima, né? Há toda uma evolução. Mas uma coisa que a gente descobre, que a gente sabe primeiro, a primeira coisa que surgiu foram as formas. São as formas que vão começar a se desenvolver primeiro. São as formas. Só muito depois que o pensamento, a inteligência, a liberdade. O que é a liberdade? É a conquista do livre-arbítrio. Que quando isso vai acontecer, já é um desenvolvimento muito grande. Só depois que isso vai surgir. Primeiro são as formas. Formas bem grosseiras, né? Depois vão se elaborando. Até nas plantas. Aquelas plantas, as primeiras plantas, eram muito brutas. Hoje você tem as plantas, né, mais delicadas, e depois vem Então, essas formas são as primeiras coisas que surgiram. Para o quê? Para receber o quê? Esse princípio inteligente. Vamos agora no 607A. Olha a pergunta de Kardec. Parece que assim se pode considerar a alma como tendo sido o princípio inteligente dos seres inferiores à criação. Não, não. Então ele está querendo dizer o quê? Essa alma que ele quis dizer, ele está falando de nós. Olha só. Parece que assim se pode considerar alma, tá? Alma. Deixa eu ver aqui uma questão aqui, só um instantinho. Vamos dar uma olhadinha na questão 134. 134. Porque Kardec está resgatando tudo que estava atrás. Olha, 134, está da parte segunda, capítulo 2, da encarnação dos espíritos. 134, que é alma? O espírito encarnado. Percebeu? Aí ele, 134A, que era a alma antes de se unir ao corpo? Espírito. Espírito com letra maiúscula. Então ele está falando do homem. Percebeu? Que ele pergunta que era a alma antes de se unir ao corpo. A resposta é espírito com letra maiúscula. O ser inteligente. 134B. As almas e os espíritos são, portanto, idênticos à mesma coisa? Sim. As almas não são senão os espíritos. Ele está falando do homem. Ele não está falando do princípio inteligente. Está falando do homem. Antes de se unir ao corpo, a alma é um dos seres inteligentes que povoam um mundo invisível, os quais temporariamente revestem um invólucro carnal para se purificarem e esclarecerem. Está falando do homem. 135. Do homem alguma coisa, outra coisa além da alma e do corpo? Sim, ao laço que liga a alma ao corpo, que é o perispírito. Ele explicou direitinho. Agora a gente vai voltar no 607. Né?
Então, quando ele pergunta, parece que, assim, se pode considerar uma como tendo sido o princípio inteligente do ser inferior da criação, quer dizer que essa alma, homem encarnado, ou que eu posso chamar de espírito, com letra maiúscula, desencarnado, foi lá atrás, lá no passado, o princípio inteligente dos seres inferiores à criação. Quer dizer que essa alma agora, eu posso considerar essa alma agora como tendo sido o princípio inteligente que habitou os vegetais e os animais irracionais? É isso que ele está perguntando. É isso que ele está perguntando. Parece que é assim, se pode considerar a alma como tendo sido, lá no passado, o princípio inteligente dos seres inferiores da criação. Quem são os seres inferiores da criação? Os vegetais e os animais, os seres orgânicos. Aí ele diz: olha a resposta dos espíritos. Já não dissemos que tudo na natureza se encadeia. Lembra que o Leon Denis falou de elos? Os elos, né? Os elos. Já não dissemos que tudo na natureza se encadeia e tende para a unidade? Que unidade é essa? Individualidade. Nesses seres cuja totalidade estás longe de conhecer, que seres são esses? Os seres orgânicos, vegetais e animais, cuja totalidade estás longe de conhecer. Nós nunca conheceremos o número certo de vegetais e animais. Essa semana mesmo, os cientistas descobriram uma planta nova. Outro dia, um animal novo, até marinho, novo. Por isso que a gente nunca vai conhecer todos eles. Então, nesses seres cuja totalidade está longe de conhecer, é que o princípio inteligente se elabora, se individualiza, pouco a pouco. Esse pouco a pouco é muito tempo, tá, gente? E se ensaia para a vida. Olha a questão do 190 aí. Se ensaia para a vida, se desabrocha, tá? Conforme acabamos de dizer, é, de certo modo, um trabalho preparatório, tá? Como da germinação, por efeito do qual o princípio inteligente sofre uma transformação depois que ele, né, se preparou, se elaborou, né, desabrochou, e leva milhões e milhões e milhões de anos e se torna espírito. Olha o trabalho, né? O trabalho dessa da natureza, né? Aí, ó, vamos dar uma voltinha aí na questão. Volta um pouquinho só, 598. 598. Volta um pouquinho. Está lá na parte segunda, capítulo 11 dos Três Gêneros. É dentro desse estudo que está fazendo. Pergunta 598. Após a morte, pergunta Allan Kardec, conserva a alma dos animais a sua individualidade e a consciência de si mesmo? Resposta: conserva a sua individualidade. Opa, já teve uma conquista, entendeu? Já conquistou individualidade. Já é, ó, degraus foram subidos. Mas olha o que eles aqui. Quanto à consciência do seu eu, não. Não. O ser já tem individualidade, mas a consciência, essa ainda não. Lembra que o Leon Denis falou? Primeiro vem a forma. Só muito tempo depois
vem o pensamento, vem a consciência e a liberdade. A gente vai fazendo o que acontece no daí. Ele falou, primeiro vem as formas. Só muito tempo depois, muitos degraus acima, que vem o pensamento, a consciência e a liberdade. Foi o que ele falou aqui. Aqui já tem conquista de. Esse princípio inteligente já está individualizado, mas a consciência do seu eu ainda não conquistaram. A vida inteligente também não. Ela está em estado latente. Percebeu? Primeiro vem a individualidade, mas a consciência, a inteligência, ainda não. Vamos voltar lá para 6 e 7. Aí a gente vai entendendo as perguntas anteriores. Aí ele diz aqui, ó, ela entra no período da humanização. Agora se tornou espírito. Entra no período da humanização. Esse início também é longo. Não é assim, vira espírito, já estou puxando água para dentro da minha caverna, já estou acendendo as tochas. Não é assim, não. Não é assim, não. Entra no período da humanização, começando a ter consciência do seu futuro. Milhares e milhares de anos vão se passar. Capacidade de distinguir o bem do mal. Olha aí o progresso acontecendo. E a responsabilidade de seus atos. Aqui conquistou a liberdade. A tal da liberdade que o Leon falou. Ele falou pensamento, consciência e liberdade. Liberdade quer dizer livre-arbítrio. E a liberdade. Né? Assim, a fase da infância conquistou a liberdade, desenvolveu a consciência, a inteligência, está saindo da fase da infância. Assim, a fase da infância se segue a da adolescência, vindo depois a da juventude e da madureza. Nessa origem, coisa alguma de humilhante para o homem. Que tem muita gente que diz, não posso aceitar. Não tem gente, tem espíritas que não aceitam a passagem do princípio espiritual pelo reino vegetal, né? Porque acha que é humilhante, que não aceita nem pelo período animal. Acha que aquilo se desenvolveu lá no plano espiritual e já vem para o espírito. Não aceita, tá? Então, ele aqui, nessa origem, coisa alguma de humilhante para o homem. Sentir-se humilhados grandes gênios por terem sido fetos informes nas entranhas que o geraram? Se alguma coisa há que lhe seja humilhante, é a sua inferioridade perante Deus e sua impotência para lhe sondar a profundeza dos desígnios e para apreciar a sabedoria das leis que regem a harmonia do universo. Tá? Então, humilhante é quando você não aceita essas coisas. Quando você não quer compreender essas coisas. Tá? Aí ele vai dizer aquilo. Reconhecei a grandeza de Deus nessa admirável harmonia mediante a qual tudo é solidário da natureza. Olha os elos. Tudo é solidário da natureza. Acreditar que Deus haja feito, seja o que for, sem um fim, sem um objetivo, e criado seres inteligentes, sem futuro, fora blasfemada a sua bondade, que se estende por sobre todas as suas criaturas. Então, não buscar compreender esse processo que vai acontecer é ir totalmente contra a sabedoria e a inteligência de Deus. Então, aí a gente vai entendendo como é que as coisas vão acontecendo. Então, Deus cria, Deus, a trindade, qual é a trindade de diversão? Deus,
princípio espiritual, princípio material. É do princípio espiritual que vai sair a mônada celeste, que vai se unir ao princípio material e ao fluido, que é um tipo de matéria. E aí, essa mônada aliada ao princípio material, mas com um intermediário que não é perispírito. Mônada não tem perispírito. É o fluido. É o fluido. Então, essa mônada ligada ao princípio material, tendo a envolvê-la um fluido, que é um tipo de matéria, vai começar a sua caminhada. Ela vai começar a sua caminhada timidamente, desenvolvendo movimentos automáticos, e vai, até que ela começa a entrar no reino das formas, aonde as primeiras passagens da mônada a gente não sabe, a gente não tem a mínima ideia. Aí alguém vai dizer assim: quer dizer que eu posso ser mais velho que o planeta Terra? Muito mais velho que o planeta Terra. Muito mais velho. O planeta Terra só tem 5 bilhões de anos. Muito mais velho que o planeta Terra. Por isso que quando alguém diz assim, nós somos alienígenas, nós somos alienígenas. Somos seres extraterrestres. O princípio que o vem para a Terra já tem um bom tempo de estrada. E onde ele passou isso? Talvez em outros mundos, onde ele foi se desenvolvendo, se individualizando, se envolvendo, se desenvolvendo. Até que ele cai, lembra do André Luiz falando? Nos oceanos mornos, no protoplasma. E ali ele vai se desenvolvendo, até que ele sai da água, vem para a Terra. E aí começa. O que surge primeiro no planeta Terra? Não foram as plantas? Foram os vegetais. O que primeiro surgiu da Terra foram os vegetais. As grandes plantas. Primeiro surgiram os vegetais. Só depois de muito tempo vão começar a aparecer os primeiros animais. E esse princípio inteligente vai, entendeu? Ele vai se desenvolvendo, e ele vai se desenvolvendo, adquirindo experiência, tá? Buscando fazer com que a sua inteligência se desabroche e se ensaiando para a vida. Então, há todo um processo. Aí, aqui, para a gente encerrar, vamos dar uma olhadinha na 607B. Eu vou deixar 607B para outra semana, que ela também é muito detalhista, tem que ir bem devagarzinho. E aí, o que vocês pensam de tudo isso? É um pouco assustador, eu acho, né? Eu acho que quanto mais a gente pensa, mais complica o negócio. Meu Deus do céu. A gente Então, começa a assim, pensar, tá complicado a gente entender como é que a gente se desenvolveu para chegar até aqui. Mas eu acho que aqui na 607 ele foi muito didático. Ele explicou de uma forma bem didática, né? E esse texto do Leon Denis, nesse livro O Problema do Ser do Destidador, do capítulo 9, que seria um capítulo bom para todo mundo pegar, eu acho que todo mundo tem, né? O Problema do Ser do Destidador. Capítulo 9, o Leon Denis, de uma forma belita, porque ele é um poeta, né? Ele vai escrevendo texto, é um poeta, podemos dizer que é o poeta da doutrina espírita. Ele vai escrevendo de uma forma linda como esse processo vai se desenvolvendo. E ele deixa bem claro: primeiro foram as formas,
Depois é que vai surgir o pensamento, a consciência, a liberdade, né? Então, ele traz isso de uma forma muito bonita. Seria interessante, né, o pessoal pegar esse capítulo 9, aproveitar que a gente está estudando essas questões aí, dá uma lidinha, quem tiver o livro, o problema do ser, evolução, capítulo 9 é na primeira parte, tá? Primeira parte do livro. O meu é até da CELD. Na primeira parte, capítulo 9, ele vai falar que a primeira parte é o problema do ser, né? A segunda parte é o problema do destino. Capítulo 9, evolução e finalidade da alma. É o capítulo 9. Dá uma lidinha nesse capítulo 9, porque aí, quando a gente vier, o capítulo 10 vai falar sobre a morte. Semana que vem, a gente vai estar com uma compreensão melhor para poder estudar. O meu é esse aqui, ó. O meu é do edição do Leon Denis. O meu é esse aqui. Problema do ser. O meu é o problema do ser e do destino. O meu é esse aqui, pertenceu a uma senhora chamada Rosenilda. Eu sei. É o problema do ser e do estudador. E o invisível também, fui eu que te dei, né, do invisível. Então, a gente vai ver. Dê uma lida. Eu vou botar o PDF no grupo. Quem não tiver, vai no PDF, leia o capítulo 9, mas é para ler mesmo, gente. Trabalho de casa. Vou botar o PDF do grupo Evangelho no Cefa, leia o capítulo 9, porque vai facilitar a nossa compreensão quando a gente vier estudar, que vai ser para a semana que vem, dia 2 de dezembro, a 607B de bola. Tá? 600. Por isso que nós falamos que essas questões, desde a questão 606 até a 610, são questões que tratam da transição do princípio inteligente para o ser inteligente, a individualização do princípio inteligente. Essas questões vão tratar da transição. Nesse capítulo 9 do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ou O Problema do Ser e do Destino, do Leon Denis, vai aclarar muito para a gente essa ideia, o que o Allan Kardec está trazendo para a gente, os espíritos. Tá? É uma coisa fabulosa e a gente precisa estudar isso, gente. A gente precisa ter esse conhecimento para, né, não ficar falando besteira. Como também o Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, no capítulo 2, né, que ele fala da vida organizada, também tem aquele item que eu falei para vocês. A grande transição, que é essa transição do princípio inteligente para o ser inteligente. Ele fala da a grande transição. Então, a gente vai percebendo que, ó, ontem, Emmanuel, no livro dos Espíritos, tratando desse assunto, para a gente entender, né, quem nós somos, como é que todo esse processo começou. E o processo, eu pergunto, o processo acabou? Essa transição acabou? Esse processo acabou? Não, porque nós não fomos criados para sermos espírito de terceira ordem. Não fomos criados para isso. Nós fomos criados para fazer essa grande viagem. Para essa grande viagem. E essa viagem vai terminar na perfeição. Na perfeição. Agora, a partir da perfeição, a busca pelo conhecimento continua. Porque aí não tem mais corpo, não tem mais matéria grosseira, não tem mais nada. Aí é o espírito com seu corpo mental. Mas a busca pelo conhecimento, ela continua. Porque o conhecimento total está em Deus e ninguém chega lá. Então, ó,
para frente e para o alto, sempre. Então, essa viagem é infinita. Começou lá na Mônada da Celeste, saindo das mãos do Pai. Aonde, quando ela vai terminar? Nunca. A das formas, sim. A das formas termina. Porque o espírito perfeito não precisa trabalhar de matéria para poder crescer, progredir. Não precisa de matéria. Ele vai usar a matéria quando ele tiver uma necessidade, qualquer como Jesus. Precisa encarnar. Mas, para ele viver, não precisa mais. Agora, o conhecimento, esse é infinito. Os espíritos estão aprendendo sempre, mesmo os perfeitos. Ah, mas o espírito perfeito ainda tem que aprender? Claro, porque o conhecimento todo está em Deus e eles não têm esse conhecimento. Então, continuem. Aprendam. E aí eu estava estudando um livro que é muito bom, muito bom. Vocês conhecem Irvênia Prada, não conhecem? Irvênia Prada. Tem um livro dela que eu estou lendo. Chama-se isso aqui, ó. É esse livro aqui. Espiritismo Irvênia L.S. Prada. A razão como método, mediunidade como laboratório moral. Razão como método, mediunidade como laboratório, moral como objetivo. Irvênia Prada, Espiritismo. Ela vai falar coisas extraordinárias sobre os espíritos que ajudaram na codificação, o nível de conhecimento deles, entendeu? Ela vai colocar, né, que às vezes a gente encontra na codificação algumas coisas e a gente diz assim, não, isso aqui tem que atualizar, né? Isso aqui tem que corrigir, né? Por quê? Porque o que eles passaram para a gente, o nível de conhecimento que eles tinham à época. Eles não eram espíritos perfeitos, nenhum deles. O conhecimento que eles tinham era o conhecimento naquela época. E até um pouquinho mais. Mas o conhecimento da tecnologia de hoje, das coisas, eles tinham. Não. Ah, mas tinha que ter. Como Deus vai dar para alguém alguma coisa que ele ainda não alcançou? Como é que o espírito, em 1857, podia conhecer a tecnologia de hoje? Não podia. Não tinha esse conhecimento. Porque o conhecimento vem com o quê? Com o nosso progresso. Com o nosso progresso. Eram espíritos já de grande conhecimento, sim, mas eles estavam o quê também? Ó, subindo o quê? Degraus. Degraus. Só Jesus tinha o conhecimento de tudo. Só ele. Os outros não. Então ela fala sobre isso, é fantástico. Isso aqui dá um trelelê, tem gente que acha que os espíritos da codificação eram espíritos perfeitos, né? Eram todos perfeitos. Não eram. Não eram. Eles também estão mais evoluídos que a gente, mas buscando conhecimento. O conhecimento que eles tinham era o conhecimento de acordo com o grau evolutivo que eles tinham na época. Né? Então, vem mostrando esse processo que nós estamos realizando, né? O nosso caminhar. Daí a importância da gente estar sempre procurando estudar, mergulhar, conhecer um pouco mais, porque conforme você dá um passo para frente, o conhecimento vai chegando. Você dá mais um passo para frente, o conhecimento vai chegando. Agora, se você ficar parado, não. Se você ficar parado, você não progride. Aí vai progredir como? Na base das pancadas, né? Da dor, do sofrimento. Ou então você fica parado no tempo. E os outros estão atrás, ó, vão passando e vão embora. E vão embora, né? É importante a gente estudar, buscar conhecer cada vez mais. Que nós somos criados para isso, para chegarmos perto do próximo do Pai. E para chegarmos perto do Pai,
não vai ser só a asa da moral, porque pássaro nenhum não voa com uma asa só. Não vai ser a asa só a asa da moral. É a asa do moral e a asa do conhecimento. As duas asas. Se você tiver uma só do conhecimento e não da moral, não voa. Se tiver só da moral e não tiver do conhecimento, também não voa. São as duas asas, da moral e do conhecimento. Então, bora estudar. Então, gente, a gente vai parando aqui. Daqui a 15 minutos a gente retorna para o estudo da e também interessantíssimo Recordações da Mediunidade. A Ivone do Amaral Pereira, esse livro dela, fantástico. Ela está trazendo conhecimentos para a gente, coisas que vão ajudar a gente bastante também, tá bom? Ô, Rose, Fale, amiga. deixa eu te falar uma coisa. Você sabe que eu não sabia para onde ia o conhecimento, eu estou aprendendo agora. Eu achava, eu acabei, né, porque eu gostar de estudar e gostar de estar sempre interessada em alguma coisa. Um dia me falaram assim, cara, a gente escuta cada coisa que realmente, né, para botar você para baixo, né? Não sei para que você estuda tanto e está pobre aí, ó, não ganha nada com o que você estudou. Só eu sei agora o que eu estou ganhando com o conhecimento adquirido. E ainda vou adquirindo mais, né? Exatamente. Porque é um detalhe, né? O dinheiro fica, né? Pois é, Os olhos, o é, dinheiro, até hoje, ninguém voltou para dizer assim, mas eu é, valho notinhas. é, Ver isso. Eu consegui levar a notinha de 100. Não é cuecas. Como é que vai levar a notinha de 100? Agora, pois é. esse é, esse é novo. Ninguém rouba, como diz, né? Nem a traça. É, É corrói isso. isso que a gente estuda, para ter esse conhecimento, né? O E dinheiro. não, e não ocupa espaço também, né? Não ocupa espaço. Não, você estuda, mais espaço aparece nesse conhecimento. Isso, Ele é um verdade. grande espaço. É isso aí. É uma maravilha. E também Maravilha. isso. Não tem idade. Essa coisa que é só para jovem, não. É para todas as idades. E como o espírito não tem idade mesmo, né? Então é para. É, Não tem idade, sabe? Então é para todas as idades. O espírito todas as idades. nós ainda somos jovens espiritualmente falando. Mas a gente esteja agora entrando na idade adulta. Ah, Saindo da é, adolescência. Esteja navegando entre a adolescência e a idade a adulta idade adulta. do espírito, né? Então, vamos lá, vamos Verdade. que a gente chega lá. Eu vou dar uma paradinha aqui,